No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele viu que a luz era boa e a separou das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Assim passou-se o primeiro dia da criação. O segundo dia, o céu. No segundo dia, Deus criou o firmamento para separar as águas. Ele chamou o firmamento de céus e o estabeleceu como um espaço entre as águas acima e as águas abaixo. Esse foi o segundo dia da criação. O terceiro dia, a terra e as plantas. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas debaixo dos céus em um só lugar, fazendo aparecer a porção seca, que chamou de terra, e o ajuntamento das águas, que chamou de mares. Ele viu que isso era bom. Depois Deus ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos, cada uma segundo a sua espécie. A terra obedeceu, e Deus viu que era bom. O quarto dia, os astros. No quarto dia, Deus criou as luzes no firmamento dos céus para separar o dia da noite e para marcar as estações, os dias e os anos. Ele fez o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para adornar o céu. Deus viu que tudo isso era bom. O quinto dia, os animais do ar e das águas. No quinto dia, Deus encheu as águas de vida, criando peixes e todos os seres que vivem nos mares. Ele também criou as aves para voar sobre a terra, abaixo do firmamento. Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. O sexto dia, os animais e o homem. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, gado, répteis e todos os tipos de animais selvagens, cada um segundo a sua espécie. Ele viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, o gado e toda a terra. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Ele o chamou de Adão. Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. No jardim, Deus fez crescer toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e ele se dividia em 4 braços: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. O primeiro trabalho de Adão, Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Ele lhe deu um mandamento: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. A criação de Eva. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e disse: farei para ele uma auxiliadora que lhe seja adequada. Deus trouxe todos os animais para que Adão os nomeasse, mas entre eles não havia ninguém que fosse adequado para ser sua companheira. Então, Deus fez Adão cair em sono profundo, retirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Da costela, Deus formou uma mulher e a trouxe ao homem. Ao vê-la, Adão declarou: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha, pois viviam em perfeita harmonia com Deus, com a natureza e entre si. Adão e Eva viviam em um paraíso perfeito. Todas as árvores do jardim estavam à sua disposição, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desfrutavam de plena comunhão com Deus, que caminhava no jardim ao entardecer. O Éden era um lugar de paz e prosperidade, onde não havia dor, sofrimento ou pecado. Adão e Eva cuidavam do jardim e compartilhavam uma vida de alegria, intimidade e confiança. A perfeição. Antes do pecado. Antes da entrada do pecado, o mundo era uma manifestação gloriosa da bondade de Deus.
A criação de Adão e Eva destacou o papel especial da humanidade como mordomo da terra e como reflexo da imagem de Deus. A harmonia do Éden simbolizava a intenção original de Deus para a humanidade: viver em paz com Ele, com o próximo e com a criação. Essa história nos lembra da origem divina da vida e do propósito para o qual fomos criados, inspirando-nos a buscar o relacionamento com Deus e a restaurar, por meio de Cristo, a comunhão que foi perdida. Sabemos que Adão pecou. Não vamos nos deter muito neste erro. Nosso foco não é no problema e sim na solução. O pecado e a queda de Adão, o primeiro homem, resultou em nossa separação de Deus e na perda do Jardim do Éden, lugar que simbolizava a perfeita vontade de Deus para a humanidade. Contudo, a obra redentora de Cristo, o segundo Adão, nos conduz de volta ao propósito original do Criador. Jesus não apenas reverte os efeitos do pecado, mas também nos restaura a comunhão com Deus e a sua vontade perfeita. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5,18. Adão, ao desobedecer, trouxe pecado e morte para toda a humanidade. Gênesis 3, de 17 a 19. Sua transgressão resultou na expulsão do Jardim do Éden, marcando nossa ruptura com a presença divina e a perfeição do plano de Deus. Porém, Jesus, em sua obediência plena, mesmo até a morte na cruz, trouxe reconciliação e vida eterna. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 20 e 1 a 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Jesus é o segundo Adão, pois ele cumpre aquilo que o primeiro Adão não conseguiu: perfeita obediência à vontade do Pai. Por meio de sua morte e ressurreição, ele venceu o pecado e abriu o caminho para que pudéssemos, novamente, nos achegar a Deus. Enquanto Adão cedeu à tentação e escolheu sua própria vontade, Jesus, no jardim do Getsêmani, afirmou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Essa decisão marcou o início da nossa redenção. A vitória de Cristo sobre a morte nos proporciona acesso à árvore da vida, prometida àqueles que vencem. Apocalipse 2:7. Assim como o Jardim do Éden foi fechado ao homem por causa do pecado, em Cristo o caminho é reaberto, não para o Éden físico, mas para a comunhão eterna com Deus. Porque assim como por um só homem veio a morte, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 21. Portanto, Jesus é o único que pode nos conduzir de volta à vontade perfeita de Deus. Ele é o caminho. João 14, 6. Aquele que justifica os que creem. Romanos 5, 1. E nos transforma à sua imagem, restaurando-nos à posição de filhos e filhas amados de Deus. Se no primeiro Adão fomos afastados do jardim, no segundo Adão encontramos a entrada triunfal para o reino de Deus. Por ele somos reconciliados, santificados e conduzidos à vida eterna. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 a 2. Jesus é a ponte entre o que fomos e o que somos chamados a ser. Ele é o segundo Adão que nos conduz de volta ao jardim, à perfeita vontade de Deus. Você acompanhou Bíblia Movies, um projeto do Povo Eleito, Ministério da Reconciliação? Curta, se inscreva e compartilhe.